Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Meus amados, nós estamos juntos mais uma vez para a segunda, eu não posso dizer aula, mas segundo aprendizado, baseado no livro Batismo e os Dons do Espírito Santo de Martyn Lloyd-Jones. Eu fico feliz, irmãos, que o alcance do nosso canal aqui ele ainda é curto, é pequeno, mas mesmo com o alcance limitado que temos, eu já tenho na primeira aula que fizemos aqui sobre esse livro, tá aí no canal, você pode ver, nos dois canais, eu já tive pessoas, pastores, me procurando pelo WhatsApp e falando comigo, pastores em Santa Catarina, outro em São Paulo, outro em, me falha a memória, Fortaleza, que eram mais contidos na área do cessacionismo e já falando da realidade que eles estão vivendo quando decidiram abraçar a ideia de que precisam de um batismo no Espírito Santo. Nós temos hoje dois polos muito complicados para tratar disso. De um lado nós temos um extremo, não posso falar dos pentecostais clássicos, mas porque seria muito injusto com eles se eu assim dissesse que esta é uma ideia do pentecostalismo clássico. Há um pentecostalismo teológico, doutrinário, bem firme, bem coeso, no meio disso tudo, mas ele se perde porque, como o meio pentecostal é muito grande, ele vai mais para as esferas dos escândalos aparecem mais do que as esferas dos que de fato estudam bastante sobre esse tema. Então, do outro ponto, da outra ponta da lança tem aquela chamada, os chamados cessacionistas. É aquela velha máxima de dizer que os dons cessaram e a realidade dos dons não é para a igreja mais, dos dons de poder, dos dons de 1 Coríntios 12, Atos é somente uma história e que nada ali vai se repetir na história da igreja. E esses são os cessacionistas, do qual eu já fiz parte, quando eu era pastor da Assembleia de Deus, fiz parte do polo do lado de lá e depois, quando vim para o lado de cá, fiquei mais contido nesse outro polo de extremo. E até a hora que eu fui despertado a entender que existe uma linha nesse meio termo, aí sendo colocada, que esta linha ela é mais coesa com as Escrituras do que qualquer outra, que é seguida por Martyn Lloyd-Jones, os pais da igreja também seguiram assim, e muitas outras pessoas vieram seguindo. E o simples fato, irmãos, de dizermos que uma coisa deixou de existir, isto só por isso não quer dizer que ela deixou de existir. E é essa corrente do providencialismo que falamos aqui, que estamos defendendo, fala. Nós não estamos dizendo que nem um lado e nem o outro dessas duas celeumas aqui, quem está certo e quem está errado. Nós já estamos dizendo que há uma palavra na Escritura sobre os dons espirituais e sobre o batismo no Espírito Santo, e não é essa que está sendo contada. E um dos mais aguerridos nessa batalha é o teólogo reformado Martyn Lloyd-Jones. Então, Martyn Lloyd-Jones é aquele que diz que há sim muitos reformados que defendem a ideia de que os dons espirituais não cessaram, de que o batismo no Espírito Santo é atual e deve ser orado para se receber. Por que não? Ora, irmãos, se é uma ferramenta que foi dada à igreja para que a igreja cresça e prospere,
no reino de Deus, não prospere materialmente. Quando eu falar em prosperidade, saiba bem disso. Mas se há esta ferramenta para que a igreja cresça, para que a igreja evolua, para que a igreja vá avante, para que a igreja seja vibrante, por que nós deveríamos desprezar essa ferramenta? Por que, irmãos, deveríamos desprezar e não orar pelo avivamento sério dentro da nossa congregação? Olha, particularmente dentro da nossa congregação aqui, da Igreja Palavra da Cruz, nós estamos vendo isso acontecendo de uma forma dinâmica. Quando nós nos posicionamos sobre isso no púlpito, havia um temor de que as pessoas não fossem entender, e todos, unanimemente todos entenderam. E a igreja hoje ela está passando por um momento que nós estamos sentindo que Deus a está preparando para algo que nós não sabemos o que. Mas esta é a gloriosa expectativa nossa. É que nós não sabemos para que Deus está preparando a palavra da cruz. Mas nós sabemos que Ele está preparando. Nós sabemos que o Cristo da igreja está preparando ela para alguma coisa, algo maior, algo que mudará ela de estágio. Então perceba bem uma coisa. Eu quero tratar com você aqui hoje sobre o batismo no Espírito Santo e a certeza bendita. A certeza bendita. É sobre isso que vamos tratar hoje aqui. Mas antes disso, irmãos, eu não acredito em um batismo no Espírito Santo desvinculado das Escrituras, porque o próprio Lloyd Jones diz assim: como o Espírito Santo virá sobre pessoas que não o conhecem. Eu não creio, de cada 100 batismos, pessoas que dizem que estão batizadas com o Espírito Santo, acredito que 99 delas nunca viram falar sobre isso. O que eles sentem é outras coisas, não é Espírito Santo. Até porque, se forem batizadas com o Espírito Santo, sentirão um gozo, alegria, entusiasmo da salvação, odiarão o seu pecado, odiarão tudo que são. E as pessoas que mais falam língua estão mais presas em pecado do que tudo. Então não acredito que seja essa vertente que esteja correta. Eu acredito que há uma vertente que busca incessantemente, que devemos buscar. E sobre isso, sobre conhecimento, eu quero falar com você rapidamente aqui, sobre alguns livros meus. Olha bem aqui. Verdades mais cruéis do Evangelho. Esse aqui é o primeiro kit que eu quero apresentar a vocês, tá? Verdades mais cruéis do Evangelho. Salvos de Deus por Deus, de quem Cristo nos salvou na cruz. Irmãos, esse livro é muito poderoso, muito bom. As verdades mais cruéis do Evangelho, um chamado à santidade. Esse livro é muito interessante. E aqui tem 2 livros novos nossos, que é Ansiedade e Sua Origem Pecaminosa. Olha aqui, a ansiedade e sua origem pecaminosa. Primeira coisa que você tem que saber é que um crente cheio do Espírito Santo não anda ansioso. E um crente que busca batismo com o Espírito Santo não está ansioso por coisa nenhuma dessa terra. E é muito complicado isso. E esse aqui, irmãos, você tem que ter, você que está estudando conosco, Avivamento ao Método de Deus. Eu escrevi esse livro, Avivamento ao Método de Deus. É um livro fantástico, sim. O nome desse livro, originalmente, Avivamento ao Método de Deus, é um livro o nome de um livro do Leonard Ravenhill, e eu copiei o nome do livro dele, não o livro, tá? O livro aqui é outra coisa. Mas o nome do livro, Avivamento ao Método de Deus, é uma homenagem ao pastor Leonard Ravenhill e David Wilkerson. Então, se você quiser adquirir, entre em contato nesse primeiro telefone que está aí embaixo, num comentário fixado do vídeo. Esse kit aqui, ó, vai Avivamento ao Método de Deus, vai Ansiedade e Sua Origem, vai Radicalismo do Evangelho e vai também Salvo de Deus por Deus e Verdade Cruel do Evangelho. E eu te mando de presente o Juízo Final, tá ok? Também tem aqui uns livros que eles vão mudar, irmãos, o estado da sua igreja local. Esses livros mudam vidas, com certeza. Cristo entre as igrejas, todos eles, tá? Os que eu apresentei também. Cristo entre as igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Esse aqui foi a minha filha que escreveu, a Débora. Se você não tem esse livro.
Você que tem jovem na faculdade, você que é pai, você que é mãe, você que está na escola, leia esse livro em nome de Deus. Leia esse livro, Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. As pessoas estão virando ocultistas e não sabem por quê. Você tem que ler esse livro. E, meus irmãos, se você quer um discipulado seguro, firme, não um discipulado, isso aqui é para a vida toda que eu estou te mostrando. O Guia Seguro para o Céu é Mateus capítulo 5. O volume 1 é Mateus capítulo 5. São 333 páginas, me parece, 330 páginas de livro, só o capítulo 5 de Mateus. O capítulo 6 de Mateus, esse aqui é o livro 2, tá? O Guia Seguro para o Céu, uma abordagem excêntrica sobre o Mateus capítulo 6. Nesse livro aqui eu trato sobre ansiedade, sobre lascívia, sobre muita coisa nesse compêndio aqui, tá? Então, se você quiser conhecer mesmo aí o que é que Jesus disse, porque se você é crente, o Sermão do Monte tem que fazer parte da sua vida. Então, adquire esses livros aqui, ó, e eu te mando de presente nesse kit também, A Mulher de Ló, uma dama para ser lembrada, tá bom? Qualquer kit nosso que você queira, meus irmãos, nós precisamos muito mesmo da ajuda de todos vocês. Qualquer kit nosso que vocês queiram, primeiro comentário fixado no vídeo, aqui embaixo, 31989458971, é o nosso telefone, você fala direto conosco. Tá aí no primeiro comentário fixado do vídeo. Vamos para o nosso estudo de hoje. Eu oro a Deus que o Espírito Santo vá até você e não eu, nem o livro do Martyn Lloyd-Jones te convença de que você precisa buscar urgentemente uma unção nova para o seu ministério, para a sua vida pessoal. E pare com esse marasmo que está aí. Então, a certeza bendita, como nós vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo, a certeza bendita é que no prólogo do Evangelho de João, Lloyd-Jones diz, nos é dito que um cristão é aquele que recebeu da plenitude de Deus, graça sobre graça. Perceba, para tentar expor essa doutrina, eu sugeri que talvez a coisa mais conveniente a fazer seja considerar vários princípios ou propósitos gerais. Primeiro, a partir do ensino do Antigo e do Novo Testamento, é possível se crer que um cristão, sem ter recebido o batismo, que é possível ser um crente e um cristão sem ter recebido o batismo no Espírito Santo. O primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui é: pessoas podem ser crentes e bons crentes, e mesmo assim nunca serem batizados no Espírito Santo. A ideia aqui é contrária àquela ideia de que, já que você é crente, você já foi batizado no Espírito Santo. E depois nós vamos discutir essa ideia de Paulo, quando diz todos fomos batizados no mesmo Espírito, e assim por diante. Fica tranquilo aí. E nós vamos discutir isso não hoje, por isso que são muitas aulas sobre isso aqui que nós estamos falando. Mas vamos chegar a essa discussão com certeza mais adiante. Então perceba bem uma coisa aqui. Você não pode ser um cristão sem ter o Espírito Santo. É por isso que a pessoa pode ser cristã sem o batismo com o Espírito Santo. Mas é impossível que ela seja um cristão sem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem comunica a salvação para ela. O primeiro ponto é esse, a ser bem enfatizado aqui. Um cristão é um homem que nasce do Espírito. O Espírito faz a obra da regeneração nele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, como está em Romanos 8, versículo 9. Assim, quando um cristão é, por definição, uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando nela, isso não significa que ela é batizada com o Espírito Santo. Percebe? Uma pessoa pode ter. Um crente não é uma questão dele poder ter. O crente ele tem que ter o Espírito Santo morando nele. Todo crente tem o Espírito Santo nele. Porque é o Espírito quem comunica a ele que ele é um servo de Deus.
É o Espírito quem comunica a ele e faz ele reconhecer o seu pecado e olhar para a cruz de Cristo. Disso nós não temos nenhuma dúvida, não é isso que está sendo colocado em xeque aqui. Então perceba, para você que está nos ouvindo e nos vendo, você pode pensar, pastor, então eu não tenho o Espírito Santo. Lógico que você tem. Você é uma pessoa guiada e gerenciada pelo Espírito Santo. Porque você foi regenerado por ele. Então, para uma pessoa ser regenerada, nascer de novo, ela tem que ser pelo Espírito. Assim, enquanto um cristão é, por definição, uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando nela, isso não significa que ela é batizada com o Espírito Santo. Percebe, irmãos? E antes que você me pergunte, então qual é a evidência desse batismo? Eu acredito que vai ser a próxima aula nossa. A próxima aula nossa, alguma coisa acontece conosco, é isso mesmo. A próxima aula nossa vai ser sobre como eu sei se foi batizado, se sou batizado ou não com o Espírito Santo. Fica calma aí, que a gente vai chegar lá. Tá? Então perceba bem uma coisa aqui. A questão que estamos tratando aqui é que você, se você é crente, obrigatoriamente você tem o Espírito Santo. Mas se você é crente, obrigatoriamente tem o Espírito Santo, mas obrigatoriamente você não necessariamente não é batizada no Espírito Santo. É isso que está sendo dito aqui e vai ser provado mais adiante, isso aqui. Tá? Perceba bem uma coisa. Vamos ver mais. Você pode ser regenerado, um filho de Deus, um verdadeiro crente, e ainda não ter recebido o batismo com o Espírito Santo. É o que Lloyd Jones diz na página 44 do seu livro. Perceba bem uma coisa. Você pode ser um bom crente, está indo para o céu, porque ser batizado no Espírito Santo não te impede de ir para o céu, não te impede de ser um bom servo de Deus. Não é isso que está sendo colocado aqui em xeque. O argumento, muitas vezes, usado contra o ensinamento que separa a regeneração do batismo no Espírito Santo é o seguinte: sim, mas todos vós que sustentam esse ensino sempre parecem basear tudo no livro de Atos. É a primeira coisa que eles nos acusam. Aos cessacionistas, eles dizem que nós nos baseamos para dizer que os dons continuam sempre no livro de Atos dos Apóstolos. E aqui, irmãos, uma vez feita a distinção de que você tem o Espírito Santo para ser crente, e ter o Espírito Santo necessariamente não quer dizer que você é batizado. Então, uma vez que isso aqui foi superado para mim, vamos partir então agora para o outro ponto. Nos é acusado sempre pelos cessacionistas de que nossa doutrina é baseada em Atos dos Apóstolos e não nas epístolas. E sobre isso vamos botar-lhes a mão na boca hoje, para que não falem mais essa asneira e essa sandice. Ora, segundo a estrutura que Martin Lloyd Jones consegue criar aqui, há coisas aqui muito interessantes para ser estudadas sobre isso. Eles dizem, vocês só se baseiam no livro de Atos para dizer que os dons continuaram. Você não deve buscar fundamentos para a sua doutrina na história de Atos. Isso é uma coisa muito perigosa de se fazer. Você deve buscar seu fundamento somente no ensino do Senhor e no ensino das epístolas, segundo eles dizem. Então, os cessacionistas, por eu dizer cessacionista, eu estou querendo dizer aqueles que não acreditam na continuidade e na contemporaneidade dos dons espirituais. Eles dizem com toda a ênfase, sem nenhuma vergonha, de que tudo o que aconteceu em Atos dos Apóstolos foi para a história, não é doutrina para a igreja. O que é doutrina para a igreja é somente as epístolas e o que o Senhor Jesus ensinou, reputando assim uma ruptura gigantesca entre nós e o livro de Atos. Porque para eles o que aconteceu em Atos dos Apóstolos é algo excepcional e não se repetirá mais. É algo único. Então perceba bem uma coisa do que está sendo dito aqui. Paul Washer,
Vocês conhecem bem Paul David Washington. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz que Atos inaugurou a era da igreja, não encerrou ela. Ele diz que o Pentecostes é a inauguração do avivamento e não o término de um avivamento. É isso aqui que está sendo bem colocado e bem elaborado aqui. Então vejamos mais uma coisa aqui. Isso é dito com frequência e a resposta, claro, é bem simples. Você nunca deve colocar uma porção da Escritura contra a outra. Veja, a resposta que o Dr. Martin Lloyd Jones dá a essas pessoas que dizem vocês só se baseiam no livro de Atos. A resposta dele é: você não pode colocar as epístolas contra Atos dos Apóstolos. Você não pode, sob nenhuma circunstância, dizer que Atos dos Apóstolos é contra as epístolas, porque não é. A verdadeira posição é considerar Atos e as epístolas. Veja, nós não devemos considerar apenas o ensino das epístolas como doutrinários. Nós devemos considerar o escopo de onde essas doutrinas começaram, que foi Atos dos Apóstolos. Atos é o começo do avivamento, é o começo da história da igreja. E as epístolas só vão existir porque Atos dos Apóstolos está acontecendo. A igreja está viva, está fazendo missões e por isso os apóstolos estão escrevendo. Porque Atos está acontecendo. Está dando para você entender a mensagem? É característico da atitude crítica mais elevada colocar as escrituras contra as escrituras, depreciar uma à custa da outra. Assim existe essa resposta fundamental para tal crítica. Mas além disso, devemos ir além e afirmar. Certamente um dos principais opositores de Atos é nos mostrar, aliás, um dos maiores propósitos de Atos é nos mostrar o cumprimento dessa promessa concernente ao batismo no Espírito Santo. A promessa do Pai. Percebe uma coisa aqui, irmãos? Atos dos Apóstolos inteiro, é justamente para mostrar a nós o que uma igreja cheia, batizada no Espírito Santo faz. Então perceba bem uma coisa aqui. No primeiro capítulo de Atos, nosso Senhor, depois da ressurreição e logo antes da ascensão, volta-se aos seus discípulos com sua visão, que estavam com sua visão materialista e ainda estavam preocupados com a restauração do reino de Israel, e diz: não vos compete conhecer tempo ou época. Atos 1, 7 e 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Uma coisa que fica muito claro e evidente aqui, e eu gostaria de abrir com vocês aqui, em Atos 2, e eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Perceba bem uma coisa. Veja o que é dito em Atos 2, 39 ao 41. Veja como é dito isso. Porque a promessa é a pregação de Pedro depois que está cheio do Espírito Santo. Depois que é batizado no Espírito Santo. Veja, a promessa que é feita em Joel capítulo 2. Ele vai tratar de Joel 2 aqui, como nós sabemos, em Atos 2. Percebe uma coisa? Veja bem. Vamos ler do 14 em diante. Então se levantou Pedro com os 11
e erguendo a voz advertiu neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que aconteceu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Veja bem. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E aí veja, ele não está dizendo que esta promessa é restrita a Israel. Ele não está dizendo que esta promessa de Joel é restrita simplesmente a um período, mas ele diz até sobre os meus servos e sobre minhas servas. Derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor e fumaça. Deixa-me ver mais aqui. Ok. E agora vai o 39 em diante. Veja o que é dito. Ouvindo eles estas coisas, versículo 37, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom. Veja, e recebereis o dom do Espírito. Ele não está falando deste dom aqui de ato de conversão, tá? Até porque o camarada já está convertido, que ele está sendo batizado. Pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, veja bem uma coisa aqui. A promessa do Pentecoste não ficou limitada, segundo os apóstolos, apenas a um pedaço, a um colegiado apostólico de 12 homens e mais Paulo. É para todos que o Senhor chamar. É para todos que o Senhor erguer. É para todos filhos de Deus. A conversão, assim como a conversão é para toda igreja, assim também o batismo no Espírito Santo deveria ser para toda igreja. Mas nem todos vão buscar. Nem todos vão querer. Então perceba bem uma coisa para ficar bem dito aqui. Você não pode colocar as epístolas contra o livro de Atos. Isso não vai funcionar assim. Naquele contexto, Jesus citou em Atos 1, 7 ao 8, Jesus citou a declaração de João Batista, lembra? Quando batizava com água, mas acrescentou que ele iria batizar com o Espírito Santo. Veja, João disse, olha, eu vos batizo com água para a remissão de pecado. Ok, veja, João está evangelizando, as pessoas estão vindo, estão se convertendo, mas ainda no ato da conversão, não é dito, João não diz que eles receberiam o batismo no Espírito Santo ali. João diz que aquele que vinha depois dele, que é mais poderoso do que ele, era este que tinha o poder de batizar no Espírito Santo. E não João. Eu posso ter o poder de batizar nas águas, irmãos, porque sou um pastor. Mas nunca o poder de batizar uma pessoa com o Espírito Santo. Só quem tem esse poder é o nosso Cristo. Então percebe, o capítulo 2 nos conta como o Espírito realmente veio, como o nosso Senhor havia profetizado sobre a igreja primitiva, sobre os 120 no dia de Pentecostes, e depois sobre os 3.000 que haviam crido. E continua nos dando mais exemplo e ilustrações, como já vimos. Ou seja, perceba, o Espírito Santo veio sobre eles, veio sobre os 120, depois veio sobre os convertidos, depois veio de novo, até em Atos 10 sobre os gentios. Certamente é bastante básico para qualquer doutrina do batismo com o Espírito Santo.
Em Atos está escrito como isso aconteceu. Quais foram seus resultados? Como foi conhecido? E a parte essencialmente vital do ensino. Enquanto pessoas dizem, sim, mas isso foi apenas no começo, você sabe. Essa é uma acusação muito séria, a saber, que a Escritura não se aplica a nós. Ou seja, aqueles que dizem que Atos dos Apóstolos foi apenas para o começo, então nós temos que entender que faltam-lhes critérios teológicos e pedagógicos, filosóficos e espirituais para dizer que aquilo lá se encerrou. Porque uma coisa é muito simples, irmãos. Veja, eles continuam dizendo, concordamos, é claro que há momentos excepcionais na história da igreja, mas é sempre errado dizer que qualquer ensinamento na Escritura não tem nada a ver conosco, que foi algo excepcional. O que lemos em toda a Escritura deve ser aplicado a nós mesmos. É uma espécie de padrão, critério ou norma que devemos esperar individualmente no caso da igreja cristã. Deixe-me ilustrar o que quero dizer. O que é um avivamento da religião? Geralmente aceito que a melhor maneira de definir avivamento é dizer que é quando a igreja retorna ao livro de Atos, que é uma espécie de repetição de Pentecostes. Quando nós queremos falar sobre avivamento, não é correto então dizer a igreja tem que voltar para o dia de Pentecostes. A igreja tem que voltar a ser a igreja de Atos dos Apóstolos. Então perceba bem uma coisa aqui. Então, as pessoas podem estarem ali, serem regeneradas, e são regeneradas, mas entenda, nem todas são batizadas. Ainda sobre o livro de Atos, Martin Lloyd Jones continua dizendo, mas indo ainda mais longe. É isso para mim, e isso para mim é talvez o ponto mais importante de todos. Não há nada que seja mais fatal do que deixar de ver o ensino das epístolas sempre pressupõe a história que temos em Atos. Veja, Martin Lloyd Jones começa a traçar uma ideia da seguinte forma. Nenhuma doutrinação das epístolas, seja ela de Paulo, Tiago, Pedro, Judas, e a epístola aos Hebreus, logicamente, e João, que são os escritores de epístolas aqui que eu falei. Vamos lá de novo. Paulo, Pedro, João e Judas. Acho que sim, se faltou mais alguém que escreveu a epístola aí, vocês podem acrescentar aqui no comentário que eu não estou lembrado. Mas o que é defendido aqui por Martin Lloyd Jones é que as epístolas só existiram porque Atos existiu. Então todo o ensinamento das epístolas é tirado do livro de Atos dos Apóstolos. Como? Ora, irmãos, e aí ele vai se apegar ele vai se apegar aqui dizendo assim, ó. Vê bem. Minha resposta para eles é bem simples. Considere, por exemplo, aquela grande primeira epístola aos Coríntios. Seu ensino é obviamente baseado num fato que os membros da igreja haviam sido batizados com o Espírito Santo. Da maneira determinada em Atos, ou seja, veja bem, por que nós temos a epístola de 1 Coríntios? Martin Lloyd Jones está dizendo, porque aquela igreja havia sido batizada no Espírito Santo do mesmo jeito de Atos capítulo 2. Então, a igreja primitiva tinha um padrão. Era a igreja de Atos 2, de Jerusalém. Todas elas queriam ser iguais aqui. O padrão era Atos, o padrão era ser a igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, cheia dos dons. Este era o padrão. Então Lloyd Jones vai dizer, como nós vamos desprezar Atos se toda a doutrinação da igreja parte de ensinar
a normatizar o que estava acontecendo em Atos dos Apóstolos. Percebe? Às vezes nos dizem, você nunca encontra as epístolas exortando as pessoas a serem batizadas com o Espírito. Isso está perfeitamente certo, mas a resposta é óbvia. Eles não são exortados a serem batizados com o Espírito porque já foram batizados com o Espírito. Era muito raro, irmãos, você encontrar um crente em Jerusalém ou fora de lá que não tenha sido batizado com o Espírito Santo. Você vai notar isso quando um pregador chega, Apolo, pregando com eloquência, mas Lucas é taxativo em dizer, mas ele só conhecia o batismo de João, dando a entender que sim, na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, está dito que você pode ser um crente, pode ser um pregador, mas nunca ter conhecido o batismo no Espírito Santo. Percebe o que está sendo colocado aqui? O fato de você não ser, isso não quer dizer que parou, isso não quer dizer que não exista. Só quer dizer que você não é. Percebe bem uma coisa aqui. Qual é o significado dos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios? A resposta é que eles estão lidando com certos excessos que surgiram e certos mal-entendidos com aqueles que foram batizados com o Espírito. Veja, a epístola aos Coríntios não é uma resposta de encerramento de dons. É isso que os cessacionistas têm que colocar na cabeça, que não colocaram. Paulo não está dizendo em nenhum momento que deve se parar de falar em língua. Ao contrário, ele regula como fazer. Paulo não está dizendo que deve se separar de ter dons espirituais. Ao contrário, ele está mostrando quais os melhores dons têm que ser buscados. Procurai com zelo os dons. Ele diz isso. Ele não manda a igreja de Corinto, já que está usando ali, tendo excesso. Ele, a igreja de Corinto acabou com tudo, parou, encerrou, fechou. Pá. Não, ele não diz isso. Ele diz, vocês devem continuar fazendo isso é bom. Mas façam com ordem. Faça-se com decência. Porque Deus não é Deus de confusão. Porque onde o Espírito está, aí há liberdade, vocês não estão sendo libertos. Entende? Está uma bagunça. Mas isto só está mostrando, irmãos, que a igreja era viva. Que a igreja tinha problemas. Que a igreja não era morta. Se tinha excessos, se tinha crianças, se tinham pessoas carnais, se tinham pessoas assim, Paulo está dizendo, sim, tem. Mas isso não quer dizer que devemos tirar as crianças. Isso quer dizer que devemos fazê-las adultas. Como eu tenho dito muitas vezes, quantas igrejas você conhece na atualidade? Veja o que Lloyd Jones pergunta. Como eu tenho dito muitas vezes, quantas igrejas você conhece na atualidade a quem você precisa escrever um 1 Coríntios? Qual a igreja? Quantas igrejas existe hoje que precise ter o ensino de 1 Coríntios 12, 13 e 14? E a resposta é poucas e preciosas igrejas. Por quê? Bem, havia uma igreja cujos membros foram batizados com o Espírito Santo. E por causa disso, porque o tipo de coisas que é descrita em Atos aconteceu com eles, problemas e dificuldades surgiram. Vejam, o que o Martin Lloyd Jones está dizendo é justamente porque aconteceu um Pentecoste naquela igreja que os problemas veio. Ora, irmãos, vamos supor
Imagine um cemitério na sua cidade e os mortos começam a pular de dentro dos sepulcros. Esse cemitério não será mais um cemitério silencioso, esse cemitério não será mais um cemitério. Haverá problemas na cidade, haverá problemas até para se enterrar novos mortos. É isso que acontece com uma igreja que copia a igreja de Atos. Ela terá problemas, ela terá excesso. Mas entre ela ter excesso e dizer que ela não deve mais ter os dons, há uma distância bem grande desse recurso. Então veja o que é dito. Este é um assunto certamente muito importante. Isso mostra que essa tentativa de diferenciar entre o ensino de Atos e as epístolas é completamente falsa. As epístolas foram geralmente escritas para corrigir erros e falhas em situações que surgiram. Isso não é verdade apenas em 1 Corinto, mas é igualmente verdadeiro no ensino da epístola aos Gálatas. Perceba uma coisa. A epístola aos Gálatas, se você pegar, está se convertendo um monte de judeu. Judeus estão vindo para dentro da igreja, fariseus e assim por diante, só que eles estão trazendo os costumes deles, das leis cerimoniais, para dentro da igreja. Isso está acontecendo por causa de Atos. Atos é o fervilhão disso tudo. E ali, daquele judeu vindo, trazendo circuncisão, trazendo costume disso, costume daquilo, nasce a epístola aos Gálatas para regular isso aqui. Está dando para você entender? Então toda epístola vai nascer a partir de uma igreja viva, de uma igreja de Atos, de uma igreja cheia do Espírito Santo. E não de uma igreja morta, de um mausoléu, onde se cai uma moeda no chão, na hora da pregação, todo mundo olha para trás e vê o que é aquilo que está acontecendo. Não em uma igreja que, quando você vai, parece mais que o corpo de Cristo está sendo velado e não adorado. Não em uma igreja que já acendeu as velas e o seu sermão e o seu sermonário precisa urgentemente ser jogado no fogo. Nós vamos em igreja hoje, irmãos, que o cemitério é mais animado do que elas. E estas igrejas estão cada vez mais na moda aqui no Brasil e eu fico preocupado com isso. Ânimo. Busque uma unção de Deus. Busque Deus na sua vida. Não se conforme com 10 minutos de oração, não se conforme com isso. Não se conforme com essa vida apática que você está vivendo, não se conforme simplesmente porque alguém disse a você que os dons cessaram, eles não estão te contando toda a verdade. Ânimo! Não se conforme em pensar que isto também vai te fazer um pentecostal falso que não crê em nada disso, mas está pulando em um pé só. Aquilo também não é Espírito Santo. O que eu estou falando é de coisa grande. Veja bem, segundo ele, os dias de Atos são especiais. Então devemos ficar com as epístolas e não com Atos, eles dizem. Alguém, Lloyd Jones disse que um certo escritor sensacionista escreveu assim: Atos é especial, mas o que é geral, o ordinário, pode ser encontrado nas epístolas. Então ele continua dizendo: se for perguntado em que ensino geral é distinto do ensino especial do Novo Testamento, no que diz respeito a receber o Espírito Santo, nós devemos dar uma resposta clara e definitiva. Nós recebemos o Espírito Santo pela graça, pela pregação da fé. Gálatas 3:2. Ou mais simplesmente ainda, pela fé. Gálatas 3:14. Assim o escritor julga ter estabelecido sua tese. Aqui ele diz que devemos esperar de nós. Nós que não estamos nos dias de Atos, que são dias especiais, mas um período comum.
Então veja, ele está dizendo que todos são batizados, não o Martin Lloyd Jones, mas esse escritor que ele cita. Ele está dizendo que os cessacionistas dizem que todos nós já fomos batizados no Espírito Santo, quando cremos. Mas isso não é verdadeiro. Na própria Epístola de Gálatas diz que não. A Epístola aos Gálatas vai trabalhar também milagres dentro da própria igreja dos Gálatas. Todas as igrejas, irmãos, por onde Paulo passou, por onde os apóstolos passaram, elas eram igrejas cheias de dons do Espírito Santo. Provando assim de que não era somente no ato da conversão. Quando eles se convertiam, algo especial, maior, acontecia depois da conversão deles. Veja o que ele diz. Mas uma forma muito interessante, é preciso não esquecer que nos é dito no versículo 5 do capítulo 3 de Gálatas. Este é o tipo de confusão que as pessoas entram quando não fazem essa distinção entre batismo com o Espírito e regeneração. Veja, pela pregação da fé, Gálatas 3:2, nós somos regenerados. Pela pregação da fé, Gálatas 3:14, somos regenerados. A regeneração sempre vai anteceder o batismo com o Espírito Santo. Eles não são a mesma coisa. Quer ver? Gálatas 3:5 diz: aquele que vos concedeu o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí Lloyd Jones pergunta: isso aqui é geral ou normal? Operar milagres entre vós, concede o Espírito. Isso não é apenas uma descrição de como as pessoas passaram a crer. Não é isso que o apóstolo está perguntando. Veja, o apóstolo não está dizendo quando vocês passaram a crer foi assim, não. Ele está falando de milagres. Ele está falando de questões de batismo com o Espírito Santo depois que receberam o dom da fé. Percebe? Aqui é falado que o Espírito, que a igreja de Gálatas recebeu operações do Espírito Santo. Veja. No caso, deixe-me colocar isso para você dessa forma. Quando você recebeu o Espírito, quando o Espírito veio sobre você, quando você recebeu o batismo no Espírito, diga-me, isso foi um resultado de guardar as obras da lei ou foi completamente uma questão do seu relacionamento com a fé em Deus, em Cristo? É isso que Paulo está perguntando. Vocês não foram salvos pelas obras da lei, vocês não foram batizados no Espírito Santo pelas obras da lei, vocês foram batizados única e exclusivamente, foram salvos única e exclusivamente pela fé em Cristo e foram batizados no Espírito Santo também pela mesma fé. Atos não é um livro isolado da história da igreja. Todas as epístolas partem desse livro, é isso que nós temos que ter em mente. Não. Essa igreja dos Gálatas foi batizada e cheia do Espírito. Era uma igreja na qual milagres estavam sendo demonstrados. É claro que isso foi verdadeiro em cada igreja do Novo Testamento. Não apenas na igreja de Corinto, mas igualmente na galáxia. Percebe? As igrejas de Antioquia viram isso também de perto. Milagres. Poder de Deus acontecendo dentro delas. O mal, irmãos, é que nós hoje temos uma cristandade que está muito satisfeita em pular e sentir arrepios nos seus cultos. E outros estão muito satisfeitos na mornidão dos seus pecados e dizerem que isto não serve mais. E ninguém olhou para a igreja modelo. Ninguém olhou
para a igreja de Atos dos Apóstolos. Um dos principais resultados, segundo Martin Lloyd Jones diz aqui, é que o Espírito Santo nos dá a plenitude do gozo da salvação. Percebe bem uma coisa. Vamos ver mais adiante. Basicamente, ele vai colocar aqui que você pode ser um filho de Deus, ter a fé salvífica, ter a fé salvadora em Cristo, mas não ter a plena certeza dessa fé. Percebe bem uma coisa. É o que Pedro vai chamar os cessacionistas dizem, olha, você pode ser crente e ter muita dúvida da sua fé e assim por diante. E sim, isso pode acontecer. E mesmo assim você não quer dizer que você esteja condenado, porque pessoas podem ficarem abatidas na sua fé por muito tempo, por questões que passaram, ou por questões de comunicação mesmo com o Espírito Santo. Isso pode acontecer. Não negamos. Mas percebe bem uma coisa, Lloyd Jones coloca aqui e diz, é uma coisa terrível, não apenas um erro, confundir a fé salvífica com a plena clareza da fé. Só um homem, irmãos, só uma pessoa com total clareza da sua fé para fazer coisas grandiosas para Deus. Nenhum homem que não tenha total clareza da sua fé, isto não quer dizer que ele esteja condenado, mas isso quer dizer que ele não vai fazer coisas grandiosas para Deus. Você não pode fazer coisas grandes para Deus se você não tem a clareza da fé. No momento que você começa a fazer coisas desse tipo, você entra na dificuldade e começa a se contradizer. O escritor que citei, Martin Lloyd Jones, diz anteriormente, prossegue dizendo, às vezes o Espírito Santo pode operar distintamente a obra da nova aliança de glorificar o Senhor Jesus. Isso é revelá-lo e manifestá-lo de tal forma a nos fazer exultar com alegria indizível, cheio de glória. 1 de Pedro 1,8. Meu argumento aqui é que ele usa a expressão às vezes. Às vezes podemos ter visões e revelações ou ter alguma experiência, como Paulo teve em 2 Coríntios 12, 1-4. Então ele adiciona isso. Nem por um momento eu nego qualquer uma dessas coisas. No entanto, este não é o propósito habitual, geral ou comum de Deus para com o seu povo, mas assim o ministério incomum, particular e excepcional do Espírito para alguns. Nem devem as pessoas que têm a experiência exortar as mesmas sobre outros, como se fosse uma norma espiritual. Veja, ele pega um cessacionista aqui para um diálogo e ele diz que esse tipo de gente diz, olha, Deus pode fazer isso. Não está dizendo que ele não possa. Deus pode dar uma visão a um, pode dar um dom especial a outro, mas isto não é a regra. Isto é uma exceção, porque a regra é que isto não vai mais acontecer. Por que então enfatizo isso, já que não vai acontecer? Bem, isso é muito interessante. Eu faço porque o que ele está dizendo é que a posição
em que alguém se regozija com uma alegria indescritível e cheia de glória, é excepcional, incomum, particular. É algo que acontece às vezes. Veja, se ele está dizendo que o livro de Atos e tudo que aconteceu com os apóstolos não pode mais acontecer conosco, então esta alegria indizível, segundo Lloyd Jones está dizendo, estas visões e tudo isso, essa alegria indizível no Senhor também ficou presa aos apóstolos, não pode mais passar para mim. E se passar também esta alegria indizível, essa alegria de olhar a morte nos olhos e desafiá-la e dizer, eu não tenho medo, pode vir que eu vou continuar fazendo a obra do meu Deus. Isto aqui ficou preso aos apóstolos. E de vez em quando pode aparecer alguém aqui que o tenha. Então Lloyd Jones pergunta, mas o que a Escritura diz? Para quem o apóstolo Pedro está escrevendo? Ele começa assim, 1 de Pedro 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Veja, ele está escrevendo para cristãos excepcionais? Para um corpo de apóstolos ou líderes da igreja apenas? Ele está escrevendo para pessoas dizendo, vocês são parte de um povo muito incomum? Não. Ele está escrevendo para membros comuns da igreja, cujo nome ele nem conhece, para forasteiros da dispersão. Ele diz, eu estou lhe escrevendo e sei que vocês, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheio de glória. Pedro deixa muito claro que não está escrevendo sobre algo excepcional, que acontece às vezes. Não. Ele está presumindo que seja normal a experiência normal de membros comuns e anônimos da igreja cristã. E ainda assim, veja você, por causa de uma doutrina errada, o escritor citado acima diz que isso acontece às vezes, que isso é excepcional. Sabe por que paramos, irmãos, de ver igrejas cheias do Espírito Santo? Porque nós temos um ensinamento equivocado, errado, sobre o batismo no Espírito Santo. Nós temos uma igreja, hoje, principalmente as igrejas reformadas e batistas até arminianas, que são cessacionistas também, algumas delas, sobre o batismo, sobre o ensinamento errado, nós estamos privando pessoas de buscarem a conhecer, a ter a alegria indizível do Espírito na vida delas. E é por isso que a vida dessas pessoas, na maioria das vezes, parece um mausoléu. Sem alegria, sem ousadia, sem saber dizer não, sem saber dizer sim, totalmente apático, arrogante, misturando-se com afoiteza, com ousadia, não sabem distinguir o que é uma coisa da outra, mas percebe. O modelo para a igreja é a igreja de Atos. E ela foi batizada no Espírito Santo. Qual o modelo que eu tenho? É Jesus Cristo, é os apóstolos. E eles foram batizados no Espírito Santo. O Novo Testamento, veja, qual a explicação? Bem, deixe-me repetir. Todo o ensino das epístolas é pressuposto e baseado na história do que aconteceu em Atos. Em outras palavras,
Há apenas uma maneira pela qual você pode entender as epístolas do Novo Testamento, e é esta, veja. Há apenas uma maneira de se entender as epístolas do Novo Testamento, e é esta que ele vai colocar. Deus iniciou a igreja cristã ao derramar seu Espírito sobre seus discípulos. Assim, a igreja do Novo Testamento é uma igreja que é batizada com o Espírito. E todo o ensinamento do Novo Testamento presume isso. Muitas vezes a igreja de hoje não é assim. Ela não foi nada disso em sua longa história. Ela não é assim hoje, mas é assim que ela deveria ser. Nós queremos copiar igrejas, irmãos. Nós queremos copiar, me desculpe pegar no pé, mas nós queremos copiar igrejas da era medieval, de Calvino e de Lutero. Nós queremos copiar a igreja disso, a igreja daquilo, mas nos esquecemos que o padrão de igreja não são essas. O padrão de igreja não é o Westminster. O padrão da igreja não é nada disso. O padrão da igreja é Atos 2. E se seguirmos aquele padrão, aquela igreja foi batizada no Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Os crentes lotados dele. Abarrotados dele. Agora, nas epístolas do Novo Testamento, você obviamente não faz exortações às pessoas para que busquem batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque elas já eram batizadas no Espírito Santo. Percebe bem uma coisa aqui? Eu quero passar rápido aqui com vocês, que já chegou a 1 hora de vídeo aqui. Veja bem uma coisa. A igreja era batizada no Espírito. Lloyd Jones diz, para mim, a prova definitiva dessa distinção vital entre regeneração e o batismo no Espírito, o ensino diz que você pode ser regenerado e ainda não ser batizado com o Espírito. Não é outro senão o caso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebe uma coisa, Jesus como homem. Olha bem isso aqui. É interessante notar que pessoas que não reconhecem essa distinção nunca se referem a ela dessa maneira. E, no entanto, é tão vital. É hora de observar relatos de seu batismo, do batismo de Jesus Cristo. Aqui está ele, o eterno Filho de Deus, mais do que regenerado. A palavra que sempre foi o Filho de Deus. O Filho de Deus encarnado. Aqui ele está exposto como um homem encarnado. E ainda assim você lembra o que aconteceu com ele? A fim de cumprir toda a justiça, como ele afirma a João Batista, se submeteu ao batismo. E é isso que lemos. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Ouviu-se a voz do céu, tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Lucas 3, 21 ao 22. Olha o que Martin Lloyd Jones vai levantar aqui, como isso aqui é lindo e interessante. E você percebe o que aconteceu depois disso. Lucas 4:1 diz, Jesus cheio do Espírito Santo. Aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre ele, quando ele estava lá no Jordão, cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito num deserto. E novamente, olha o verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Mas repare nos versículos seguintes. Ele entrou na sinagoga e o livro de Isaías lhe foi entregue. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então passou Jesus e disse-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Verso 17, 18 e 21. Percebe? Jesus foi batizado
nas águas. E logo na sequência disso, foi batizado também pelo Espírito Santo. Não em um ato só. Duas coisas distintas aconteceram. Então você tem a declaração dizendo a mesma coisa no Evangelho de João. Veja João 3,34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então a última declaração em João 6,27. Trabalhai não pela comida que perece. Isso, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, a confirmou com o seu selo. Veja, já encontramos essa palavra selo em Efésios 1,13. Tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Deus Pai selou o seu Filho. Ele selou no Jordão quando enviou o Espírito Santo sobre ele. Ele recebeu o Espírito em plenitude. Para quê? Aqui está o ponto crucial. Nosso Senhor estava lá, entrando em seu ministério público. Ele havia vivido como homem, trabalhado como carpinteiro. Mas agora, com a idade de 30 anos, ele estava inaugurando o seu ministério. E aqui está o ensinamento. Porque ele havia se tornado um homem e estava vivendo a vida neste mundo como homem, embora ele ainda fosse eterno, o eterno Filho de Deus, ele precisava receber em sua plenitude e Deus lhe deu o Espírito. O Espírito desceu sobre ele. Então lemos que cheio do Espírito ele foi no poder do Espírito, Lucas 4,14. E começou a pregar. Ele disse, eu fui ungido com o Espírito para proclamar. Em outras palavras, nosso próprio Senhor não poderia atuar como testemunha, pregador e testificador do Evangelho da salvação sem receber este revestimento do Espírito. E isso, espero poder mostrar a vocês, é o propósito do batismo com o Espírito Santo. Segundo o pastor Marcelo Jones está dizendo que um dos propósitos maiores do Espírito Santo é nos fazer testemunhar, pregar o Evangelho com ousadia e sim, ter dons. Assim como Jesus impor as mãos sobre as pessoas e eles serem curados, sim, e por que não? O mal, irmãos, é que nós estamos muito acostumados sem poder de Deus. Não é difícil acostumarmos a morar num cemitério. É sem barulho. É sem problemas. É sem vida. Parece que tudo está em ordem. Não é que esteja em ordem, é só porque está tudo morto. Talvez essa seja a sua realidade hoje. Nada acontece na sua vida, nem de bom e nem de ruim. Talvez não é porque esteja tudo bem. A minha igreja é assim, pastor, igual a minha, eu estava acostumado. A minha igreja é um povo batuta, um povo que não me dá trabalho, graças a Deus, mas também não crescemos. Talvez seja esse o nosso problema, irmãos. É que nós não temos trabalho porque temos somente gente morta. E nós também estamos mortos. Agora você vê o argumento, nosso Senhor é eternamente o Filho de Deus, mas embora ele fosse Filho de Deus, para fazer a obra como o Messias é semelhança do homem, na forma de um servo, ele precisava desse batismo com o Espírito. E assim o Espírito veio sobre ele. Assim como veio sobre os 120 no cenáculo, sobre Cornélio em sua casa, como também vem sobre as pessoas em todo o tempo de avivamento. E no poder do Espírito ele foi capacitado. Nos é dito que ele falou e viveu no poder do Espírito. Morreu mediante o poder do Espírito eterno. Ressuscitou dos mortos por meio do poder do Espírito.
Aqui é perceptível o estabelecimento. Além de qualquer disputa ou dúvida da distinção essencial entre regeneração, nascer de novo, ser um participante da natureza divina e o batismo com o Espírito Santo. Você não só entra em dificuldades se não reconhecer essas distinções, mas se encontra, acima de tudo, numa posição em que simplesmente não consegue explicar o que lemos como tendo ocorrido no caso do nosso Senhor bendito e Salvador. O mal, irmãos, é que tem pessoas que são da ala cessacionista, que são tão arrogantes, que elas acham que estão em um lugar melhor do que Jesus. Ora, se o meu Cristo, como um homem, para cumprir tudo, precisou ser revestido do poder do Espírito Santo, porque eu, um reles pecador, não precisarei disso. Nós precisamos. E para ter a graça indizível, olhar a morte nos olhos e não temer, para ter a bendita certeza do que estamos fazendo sem vacilar, sem pestanejar, a certeza bendita, a graça indizível, a alegria indizível, a alegria que não vai se apagar, que pode vir a luta que vier, mas vamos continuar de pé. Para isso nós precisamos de um revestimento brutal do Espírito Santo. Eles dizem isso, ficou somente no livro de Atos, e eu lhes digo não. Porventura, no primeiro período da igreja, Cristo derramou o seu Espírito Santo, e agora, nessa última hora, onde mais a igreja precisa ser revestida do poder de Deus. Irmãos, se tem falsos batismos no Espírito Santo acontecendo hoje, nessa atual conjuntura, é sim a hora de termos o verdadeiro para ser comparado. Ora, se eles estão sendo falsos com o batismo deles, e muito bem, parabéns, agora é a hora de termos o verdadeiro. Não existe missões sem Espírito Santo. Um pastor que não busca, e eu digo a você, há uma diferença brutal em buscar, orar e se preparar para que ele venha. Isso não quer dizer que ele venha amanhã, isso não quer dizer que ele venha hoje, mas quer dizer que ele venha. É brutal, irmãos, quando nós como pastores, e eu já me conformei nisso, de não querer, de não ter, de lutar contra, há uma brutalidade terrível acontecendo, sabe o que é? É que nós viramos leões sem dentes, leões sem presas, leões sem unhas, e somos presas fáceis para o diabo. Uma igreja sem o Espírito Santo, sem o batismo no Espírito Santo, sem a busca real do que é o Espírito Santo, ela não vai desafiar a morte nunca. Ela vai ser simplesmente uma igreja, um mausoléu. E nada além disso. Eu vou te dar, de novo, a ideia. Avivamento ao método de Deus. Adquire esse livro. Em nome do Senhor. Você precisa ler esse livro. Seja impactado por Deus. Meus amados irmãos, eu oro ao Espírito Santo que ele vá até você e que toque no seu coração e diga: algo está errado aí. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo, que faça ele chegar em mais gente, em nome de Deus. Faça como o pastor de Santa Catarina me falou: pastor, eu vou comprar esse livro e vou levar para dentro da igreja. Eu te aconselho também a levar esses outros aqui para dentro da sua igreja também. Faz isso. Ensine o seu povo, baseia-se aqui. Leva esse livro, começa lá. E depois você vê e me conta o que é que está acontecendo com a sua igreja.
Nenhum avivamento vem desprovido ou divorciado da palavra de Deus. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Continua orando pela nossa vida. Continua orando pela minha família. Continue orando por nós. Querendo nos ajudar? Entre em contato conosco aqui. Primeiro comentário fixado do vídeo. Esse telefone que está aí é o meu. Você fala diretamente comigo. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.